Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 21. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Vou repetir o 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas o que importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou repetir o 20 e o 21. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre, diga comigo, agora e sempre, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero, com a graça de Deus, transmitir aquilo que Deus confortou no meu coração hoje aqui, irmãos. E entendendo o que Paulo está dizendo aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: que eu e você devemos observar os nossos líderes, atentar para os nossos líderes, atentar para os nossos guias espirituais, no caso aqui homens de carne e osso, tá? Não estamos aqui no meio do espiritismo ou candomblé ou qualquer coisa do tipo, tá, irmãos? Líderes e guias, no caso, são seres humanos, amém? Atentem para os vossos líderes que lhes anunciaram o Evangelho e observem o êxito da fé deles. Imitem a fé daqueles que obtêm êxito na fé. Imite a fé daqueles que obtêm êxito, que alcançam promessas, como está também em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Imitem a estes, que com fé e paciência alcançam promessas. Na semana passada nós ministramos aqui 2 ingredientes essenciais para a gente ser alcançado pela promessa, para obtermos tanto as promessas para esta vida quanto para a vida eterna: fé, confiança total e obediência plena. Hoje a palavra que Deus tem colocado no meu coração é: imite a fé daqueles que obtêm êxito. Imitar a fé é imitar a conduta, é imitar o estilo de vida, é obedecer os ensinamentos, é caminhar como os líderes que obtêm êxito. Nós também passamos a caminhar como eles. É observar: esse meu líder tem uma aliança profunda com Deus? Ou a aliança dele está pautada dependendo das circunstâncias?
Esse referencial que Deus tem me dado é alguém que obtém êxito na fé, alcança frutos. Eu posso ver na vida dele frutos, tanto os frutos do Espírito, quanto frutos do seu trabalho ministerial. Imite a fé daqueles que têm ou tiveram aliança profunda com Deus. Olha para o teu vizinho e repita essa frase, por favor. Imite a fé daqueles que têm ou que tiveram aliança profunda com Deus. E isso é muito natural, gente. Irmãos, isso é muito natural. Basta você olhar filhos de crentes nominais. Observe a vida dos filhos de crentes apenas nominais. Pensou aí? Lembrou de algum crente nominal? Ô pastor, é tão difícil, é tão esquisito falar isso. Mas observe a vida dos filhos de crentes nominais. Como é que eles são? Qual é o estilo de vida deles? Eles vivem para a glória de Deus ou vivem apenas para si mesmos? E eu volto à pergunta dessa mensagem: para que você vive? Para que você vive? Imite a fé daqueles que andam em aliança profunda com Deus, que alcançaram um testemunho de fidelidade, de hombridade, de integridade, de frutos permanentes. Quer seja, como eu já disse, o fruto do Espírito. Você olha para essa pessoa e você vê nela amor. Você olha para essa pessoa e vê nela longanimidade. Você olha para essa pessoa e vê nela bondade. Você olha para essa pessoa e vê nela mansidão. Você olha para essa pessoa e vê nela domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Observe. Pode ser que o teu pastor não seja o homem que tem mais fé no mundo, mas se nele tem fé, você vai observar que esses outros frutos estão na vida dele. Está me entendendo, irmão? De maneira nenhuma eu vou fazer propaganda de mim mesmo, mas observa pelos frutos. Jesus fazia isso. Eu não me glorifico a mim mesmo, quem me glorifica é o Pai. Então creio no que eu estou dizendo por causa das obras, por causa da minha conduta. João capítulo 8, Jesus desafia os seus adversários com a seguinte pergunta: qual é o pecado que vocês veem em mim? Qual é a prática pecaminosa que vocês observam em mim? Qual foi a resposta? Silêncio total. Ontem ainda eu falava aqui com os irmãos que vieram no Paideia. Fosse eu ia pedir, por favor, não diga. Ou como nós brincamos aqui, pega papel e caneta aí que nós vamos anotar. Mas Jesus é perfeito e eu estou buscando imitar a Ele. Imite aqueles que pela fé agradam a Deus. Imite a conduta, imite a vida. Ouça os ensinamentos, siga as pisadas. Ande perto. Ande perto. Hoje pela manhã, quando nós soubemos da notícia do pastor Daniel, e eu não posso deixar de citar ele como exemplo. E apesar da tristeza, eu estive ali com a família, fazendo um momento do sepultamento, que nessa época é tão triste. Não dá para abrir o caixão, não dá para nem observar o corpo, caixão lacrado, apenas uma etiqueta em cima com o nome. Mas ali eu pude lembrar um pouquinho da vida desse homem de Deus, desse servo de Deus. Porque todos nós, quando vimos ao mundo, quando a gente vem ao mundo, nós somos, já na concepção, nós já fomos amados por Deus. Amém, irmãos? Na concepção, Deus nos amou. Se assim eu posso dizer. Porque a Bíblia diz que antes de todas as coisas, Deus amou o mundo.
Mas na concepção, ou a partir da nossa existência, porque não somos eternos, a partir de então, somos amados. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nascemos de novo em Cristo Jesus, aleluia. Começamos a desfrutar e a experimentar das manifestações do poder de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. E aqueles que se convertem são conduzidos a um propósito dado por Deus. E conseguem entender o propósito de Deus e cumprem esse propósito. No decorrer dos anos, não apenas cumprem, mas fazem discípulos. E tudo isso eu pude observar na vida do meu irmão, que antes de morrer, hoje ainda, levei para a família. Na última vez que ele esteve aqui, eu estava com uma placa de homenagem, dada pela convenção da nossa igreja, por 30 anos de ministério. Era uma placa fazendo lembrança, enfim, homenageando ele em vida. Foi em 2020. Só que eu esqueci de entregar, Márcio. Eu esqueci, no dia que ele veio aqui eu esqueci. E hoje tive que entregar nas mãos da esposa. Mas eu sei que assim como a convenção via ele, eu também o via e a sua família via ele. Um homem que viveu para a glória de Deus. Que viveu para engrandecer a Deus. Que gastou os melhores anos da sua vida servindo a Deus. Fazendo discípulos à frente de 2 ou 3 igrejas, algumas por 5 anos, outra por 20 anos. E no final da carreira, há uns 5 anos atrás, entrega o cajado para um dos seus discípulos e diz: Pastor Natanael, toma conta daqui em diante, eu vou curtir a minha família. Trabalhei por 30 anos, pastoreando igrejas. Chegou nos 70, entregou o cajado, e viveu o quanto pôde, porque viveu para a glória de Deus. De novo, olha para o teu vizinho, desculpa fazer isso, olha para o teu vizinho e pergunta para ele: para que você vive? Para que você vai viver, Davi? Para que você vai viver, Isaac? Para que você vai viver, Breno? Para que você vai viver, Gustavo? Rafael? Para que você vai viver, Douglas? Imite a fé daqueles que vivem ou viveram para o propósito de Deus. Dos que demonstram ter confiança e uma aliança profunda com Deus. Ruth teve uma aliança profunda com Noemi. Eu não sei ao certo o que é uma aliança profunda. Vou dar um exemplo bíblico. Ruth teve uma aliança profunda com Noemi, sua sogra. O marido de Ruth morreu, o sogro da Ruth morreu, o marido de Noemi morreu. E as duas estão lá no momento de crise. O que vamos fazer daqui para frente? Noemi chega ao ponto de dizer para Ruth e para Orfa: voltem para os vossos pais, voltem para as vossas famílias, voltem para o país de vocês, voltem para as tribos de vocês, voltem para aquilo que vocês conheciam antes. Mas uma delas, Ruth, fez uma aliança com Noemi, uma aliança profunda. A profundidade de uma aliança nesse exemplo é o lugar geográfico que você habitar, o lugar geográfico que você for, o lugar aonde você for, eu irei com você. A aliança profunda fala disso. Eu irei aonde você for. Aonde você for, eu irei. Uma aliança profunda também diz sobre o lugar da habitação. Não importa se você vai morar num palácio ou num casebre. Não importa se você vai morar em pastos verdejantes ou nas cavernas. Eu vou habitar com você. Aonde você for, aonde você pousar, aonde você repousar a tua cabeça, ali eu vou estar com você. Aonde você morrer, eu vou morrer. Mas aí vem a outra parte. O teu povo será o meu povo.
As pessoas com quem você tem relacionamento, eu vou me relacionar também. A tua família, eu vou me relacionar com eles também. O teu povo será o meu povo, não apenas o teu povo. E o teu Deus, a fé, uma só, o teu Deus será o meu Deus. Isso fala de uma aliança profunda. Abraão teve aliança profunda com Deus. Deus chamou Abraão e ele teve uma aliança tão profunda com Deus, que há um texto na palavra que diz assim: Abraão guardou todos os meus estatutos e leis. Mas enquanto Abraão foi vivo, a lei não tinha sido dada. Porém ele aprendeu da parte de Deus. Mesmo antes da lei escrita em tábuas, a lei escrita no coração estava na vida daquele que tinha aliança profunda com Deus. Isso também fala de uma aliança profunda com Deus. Quem vive para a glória de Deus tem uma aliança profunda com Deus. E as leis e os estatutos de Deus estão no seu coração. Não precisa ninguém ficar martelando, não precisa ninguém ficar batendo, não precisa ninguém ficar relembrando, porque o Espírito Santo faz você lembrar. Vai observando. Você tem aliança profunda com Deus ou a tua aliança é só superficial? Vou responder: quem não guarda os mandamentos de Deus, quem não guarda os mandamentos da palavra de Deus para os obedecer e praticar, não tem aliança profunda com Deus. E sabe para que você está vivendo? Está vivendo apenas para você mesmo. Moisés teve aliança profunda com Deus. Tão profunda que o autor de Hebreus diz assim: e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Porém, maior do que ele está Jesus, porque foi fiel em sua própria casa. Davi foi fiel a Deus, teve aliança profunda com Deus, a ponto de Deus dizer para ele: não vai faltar um descendente teu para sentar-se no trono. Os apóstolos tiveram aliança profunda com Deus, amém, irmãos? Marcos capítulo 10, versículo 29, Pedro pergunta, e todos perguntam na verdade: Senhor, e de nós o que vai ser? Nós largamos tudo para te seguir. A gente deixou tudo que era, tudo que tinha, todos os nossos sonhos, todos os nossos propósitos, a gente deixou para lá, para viver os teus propósitos, para viver a tua visão, para viver para a tua glória. De nós o que vai ser? Ninguém que tenha deixado por amor de mim pai, mãe, irmãos, irmãs, casas e bens, por amor de mim e do Evangelho, ninguém que tenha deixado essas coisas vai ficar sem recompensa. Já nessa vida receberá 100 vezes mais em irmãos, irmãs, em amigos, em família, e na vida por vir, a vida eterna. Ninguém ficará de mãos vazias. Olha para o teu vizinho novamente, com todo amor e carinho, e diga para ele: viva para a glória de Deus. Você não vai ficar sem recompensa. Mas para que você está vivendo? Paulo viveu para a glória de Deus. E aqui eu vou entrar no texto que nós temos lido. Paulo viveu tanto para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? É viver de tal maneira que as pessoas que observam a tua conduta, que observam a tua fala, que observam o teu estilo de vida, elas levantam a mão e dizem: glória a Deus, tem um servo de Deus aqui na terra. Deus seja engrandecido pela vida dessa pessoa. Mesmo sendo uma pessoa falha, com defeitos, ainda assim a gente levanta a mão e diz: glória a Deus por estas pessoas. Paulo viveu desse jeito, para que as pessoas pudessem glorificar a Deus. E no versículo 12 ele diz assim: as circunstâncias adversas contribuíram para o meu propósito. Paulo estava onde, gente? Estava preso. Estava preso. E até onde eu estudei, até onde eu lembro aqui, quando ele escreve essa carta, ele estava preso numa, vamos assim dizer, numa mistura de regime, né? Era
ele tinha apelado para Roma, ele tinha apelado para estar diante do imperador, para que a sua causa fosse julgada, como era direito de qualquer cidadão romano. E agora ele está sendo levado e ele está numa casa alugada, que ele mesmo tinha que pagar o aluguel. Porém estava com ele um soldado, dia e noite tinha um soldado algemado a ele. Então Paulo estava numa mistura de responder o processo em liberdade, porém era um regime semiaberto, se assim eu posso colocar. Mas era pior, né, que um regime semiaberto. Pensa, você está dia e noite algemado com alguém que não é tua mulher. Dia e noite algemado. Era assim que Paulo vivia. Não é à toa que ele diz: as minhas cadeias, as minhas algemas contribuíram para o avanço do evangelho. Toda a guarda pretoriana, ou toda a guarda imperial, a elite da guarda do imperador, toda a guarda pretoriana, porque pensa, irmão, dia e noite tinha um soldado algemado com ele. Quantas vezes ele pôde pregar o evangelho para algum deles? Porque Paulo era um só, mas os soldados tinham que cumprir escala e depois vinha outro. Cumprir escala e vinha outro. Cumprir escala vinha outro. E o evangelho foi crescendo. A palavra que está em grego ali, a palavra é prokopé, ou procope, alguma coisa assim. Significa o avanço de um exército. Significa derrubar antecipadamente árvores e ervas daninhas, tornando um campo limpo. Um campo com espaço para crescimento. É isso que Paulo está dizendo. Olha, as minhas algemas contribuíram para esse tipo de avanço do evangelho. O campo está aplanado, a guarda pretoriana está sendo evangelizada e muitos creram no evangelho. Por quê? Porque Paulo não parou diante das circunstâncias difíceis. Paulo não recuou diante das circunstâncias difíceis. Paulo não olhou para trás e disse: eu não quero saber desse Deus. Depois que eu aceitei a Cristo, Paulo podia dizer isso. Depois que eu aceitei a Cristo, eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui lançado, jogado no canto. Eles pensavam que eu tinha morrido, e até a gente entende que de fato ele tinha morrido. Açoitado várias vezes, em vigílias várias vezes, em naufrágios várias vezes, mas as circunstâncias não fizeram Paulo recuar. Por quê? Porque Paulo queria continuar vivendo para a glória de Deus. Há um louvor do Livres para Adorar, em que ele canta: viverei para a tua glória, viverei para a tua glória, viverei para a tua glória. Eu aconselho você a ouvir de vez em quando Livres para Adorar. E essa canção tem falado muito forte hoje comigo: viverei para a glória do meu Deus. Irmãos, se nós ficamos emocionados quando alguém fala bem de nós em vida, se os nossos parentes ficam emocionados quando a gente fala bem de alguém que partiu e ressalta as qualidades de caráter, de integridade e os frutos dessa pessoa, que será de nós quando naquele dia estivermos diante de Jesus e a gente puder ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Irmão, não é à toa que vai ser uma eternidade agradecendo a Deus, engrandecendo a Deus, glorificando a Deus. Não como pinta aí a cultura de hoje em dia: a gente não vai ser anjinho tocando harpa, não, irmão. Nós vamos ter muita coisa para fazer. A vida vai continuar agitada, mas sem dor, nem pranto, nem morte, nem tristeza, nem angústia, e estaremos para sempre com o autor e consumador da nossa salvação. Viva para a glória de Deus. Paulo viveu para a glória de Deus. E ele percebe que as suas cadeias e o fato de ele não recuar diante da cadeia estimulou os irmãos.
Não desista da fé, meus irmãos. Se você desiste, outros desistem também. Se você permanece firme, outros são estimulados a continuar. E Paulo dizia, olha, o evangelho está aplanado, o caminho está preparado, o caminho está aberto, o evangelho está avançando. E os irmãos que amavam a Paulo, que imitavam o exemplo do seu líder, pregavam o evangelho. Pregavam o evangelho, iam adiante, estavam pregando ainda mais. A mente daqueles primeiros que Paulo fala aqui, olhem comigo por favor novamente na Bíblia. Muitos dos irmãos no Senhor, 14, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja, e outros de boa mente. Estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Aqueles, contudo, anunciam Cristo por contenda. Estes são aqueles que pensam assim. Estes que fazem por amor são aqueles que pensam assim: Paulo está preso, então eu tenho que fazer a minha parte e a dele também. Eu tenho que continuar pregando o evangelho. O evangelho são as boas novas de salvação a todos os homens. E todo aquele que crê será salvo por Jesus Cristo. Todo aquele que crê será salvo. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu não me envergonho do evangelho. Não se envergonhe do evangelho. Viva para a glória de Deus. Os irmãos então foram estimulados ao ver a perseverança do apóstolo. Alguns pensaram: eu tenho que fazer o trabalho de Paulo também, para que o reino de Deus continue avançando. Porém outros passaram a pregar, e o termo usado ali é eritéia. Pregavam por causa do salário. E aqui vai um alerta para mim e para os pastores, para os mestres, para aqueles que ocupam cargos eclesiásticos. Pregavam por causa do recurso. E pregavam aproveitando o momento de tal maneira que denegriam a Paulo a fim de que eles fossem promovidos. Eles queriam ser reconhecidos. Se Paulo é apóstolo, eu também sou e nem fui preso. Não dê atenção para aquele que aponta para o outro a fim de denegri-lo. Principalmente se esse outro é alguém que vive para a glória de Deus. Porque eu e você, irmãos, é comum, nós somos seres humanos. E é com muita frequência que a gente se ressente. Com muita frequência a gente fica ressentido, com muita frequência, se não vigiamos, a inveja toma conta de nós, um espírito de competição toma conta de nós, como tomava conta desses. Eu vou pregar para que a minha igreja se encha. Eu vou pregar o evangelho e ganhar pessoas para que a igreja fique lotada. E a minha igreja vai ser melhor que a tua. A minha igreja vai ser maior do que a tua. A minha igreja vai ser mais rica do que a tua. Vem para a minha igreja. Aquela igrejinha ali na Vila Guaíra, credo. Que isso? Vila Guaíra, do lado do Parolim. Meu Deus do céu. Pessoas que pregam por interesses pessoais, ambição egoísta. É isso que Paulo está dizendo. Olha, alguns pregam a Cristo por amor e outros pregam para obter prestígio e reconhecimento. Eu ouvi essa semana e concordo. Lugar de ser reconhecido. Quem quer ser reconhecido? Não levanta a mão ainda, irmão. Quem quer ser reconhecido? Pensando no nosso âmbito cristão, quem quer ser reconhecido? A gente canta, eu canto, e posso dizer, canto com verdade. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas algumas vezes, irmãos, a gente gostaria de ser reconhecido. Púlpito não é lugar de ser reconhecido. Altar não é lugar de ser reconhecido. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de oferta. Altar é lugar de se render. Altar não é lugar de reconhecimento. Lugar de ser reconhecido é no IML. Lugar para ser reconhecido é no IML. No reino de Deus é assim.
Nós somos um corpo. Não importa se o teu irmão está em evidência e você ainda não. Ora por ele, glorifica a Deus pela vida dele, abençoa a vida dele, profetiza, investe na vida dele, que o reino de Deus avance. Mas a gente é ciumento às vezes. Porém, Paulo está dando uma lição. Paulo não tinha ressentimento. Ele entendia que aquela adversidade, que aquelas cadeias estavam debaixo do propósito de Deus. Como é difícil chegar a esse lugar de maturidade, aonde o sofrimento que nos é imposto, nós conseguimos entender e compreender. É para que eu cumpra o propósito de Deus. Talvez, se não fosse nessa circunstância, Paulo não chegaria até diante de César. Talvez, irmãos. Mas este era o propósito de Deus para a vida dele. E ele resolveu viver para a glória de Deus. Novamente, diga para você mesmo: eu viverei para a glória de Deus e não para mim mesmo. Com muita frequência a gente se ressente porque o outro ganha uma distinção, ou é promovido, ou ganha prestígio, e a gente não. A gente faz exatamente a mesma coisa e a gente não ganha nem o muito obrigado. E às vezes a gente fica ressentido. Muitas vezes a gente olha para o outro como um inimigo, aquele que deveria ser o parceiro. Meus irmãos, quantos ambientes são assim? Que Deus nos livre e nos guarde, guarde a nossa mente. Não queira competir com os teus irmãos no Evangelho. Queira cooperar, queira cooperar, queira cooperar. E não numa falsa humildade, mas de coração. Paulo estava disposto a fazer isso. Imite a fé de Paulo, irmão. Com frequência a gente pensa que alguém não serve para aquilo porque ele não faz do nosso jeito. E essa pessoa aí não vai dar nada. As pessoas que querem pregar por reconhecimento, por fama, por dinheiro ou por causa do salário, elas estão pensando pequeno, porque o salário é algo justo. Pregar, entendam bem, vou colocar entre aspas isso, irmãos. Pregar por causa do salário é algo justo, porém não é a melhor das intenções e não é a intenção que Deus espera de nós. Devemos servir ao corpo de Deus, ao reino de Deus, por amor. E o salário que Ele quiser nos dar vai ser bênção. Eu lembro do dia que eu fui falar com meu pastor que me discipulou na juventude, na adolescência. E eu cheguei para ele verde, totalmente verde. Cheguei diante do meu pastor totalmente verde. Hoje eu sei disso. E eu disse para ele: pastor, eu vou obedecer o chamado de Deus e vou viver do Evangelho. Ele olhou para mim e disse: vai trabalhar, cara, vai procurar um emprego. Isso aí não é para você não. E a minha resposta para ele foi: oh, Jesus. Eu disse: pastor, falei o nome dele, amém, mas com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou fazer o que Deus está mandando. E as circunstâncias vêm, e as circunstâncias vêm, e as dificuldades vêm, mas elas contribuem. Elas estão contribuindo para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. E eu volto a perguntar: igreja do Senhor Jesus, para que você vive? Paulo continua dando uma lição para a gente. Verso 19 e 20. Pois eu sei que isto, a minha postura, a minha decisão, a minha estabilidade, a minha perseverança resultará em salvação. Vai resultar em salvação. E a palavra é soteria, que pode significar segurança. Paulo tem a segurança
de que esse momento vai passar e que ele está na mão de Deus. Ele tem a certeza absoluta que quer pela vida ou quer pela morte, ele vai experimentar libertação, ele vai estar livre. Porque no Espírito Paulo era livre, sentia-se livre e expressava toda a liberdade que ele tinha em Cristo Jesus. Pode significar também a salvação eterna. E é esse que eu mais creio. A sua conduta naquela situação testemunharia a seu favor diante de Deus. Porque, irmãos, nós temos aprendido, e a Bíblia diz isso, ela mostra claramente isso. A nossa conduta demonstra se de fato somos cristãos ou se somos meros professantes. A nossa conduta revela se nós somos de fato cristãos convertidos a Jesus ou somos meros impostores. Pastor, como que eu posso ser um impostor, um mentiroso? Simples assim. Você diz que crê em Deus, mas não guarda os mandamentos. Você é um mentiroso. Mas Deus quer salvar você. Diga graças a Deus. Deus quer salvar você, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua estrutura, Deus quer mudar a tua mente. Paulo tinha convicção que a postura dele resultaria não por obras. Paulo ensinou isso, a Bíblia ensina isso, Jesus ensinou isso. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dele. Mas Paulo sabia que a sua conduta testemunharia a seu favor diante do Pai. Por isso ele continuava focado. Diga comigo, focado. Hoje ainda minha esposa pegou numa das minhas no meu calcanhar de Aquiles. Ela pegou hoje numa das minhas principais fraquezas. Pastor, qual que é essa principal fraqueza? Eu perco o foco fácil. Eu estou fazendo alguma coisa, eu me distraio fácil. Quando eu vejo, eu não terminei aquela coisa e já estou fazendo outra. E daí lembro daquela e tenho que voltar para aquela e vou para uma terceira. Não faço isso com coisas importantes e triviais, fundamentais, mas faço isso no meu dia a dia. Seja focado. Paulo está focado. Paulo está com o olhar ajustado. A minha ardente expectativa, o meu olhar ardente, o meu olhar concentrado, a minha meta, a minha vista a minha ardente expectativa é que eu nunca fique envergonhado diante do meu Deus e nem diante dos homens. Paulo cria um cenário. Paulo está criando um cenário de um tribunal, aonde ele é chamado para falar. E Paulo está dizendo o seguinte: a minha ardente expectativa, o meu olhar ardente é o seguinte: a minha esperança é de em nada ser confundido, de nunca ter que ficar calado por causa do meu pecado ou da minha vergonha. É isso que Paulo está falando. É um cenário, um tribunal, onde ele é chamado para falar: eu nunca quero ter que ficar calado por causa da minha vergonha e por causa do meu pecado. Por isso a minha ardente expectativa é viver para a glória de Deus, em que tudo que eu faça seja para a glória de Deus. Não é à toa que ele ensina aos coríntios: façam tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Namore para a glória de Deus. Case-se para a glória de Deus. Tenha um bom trabalho e seja um bom funcionário para a glória de Deus. Desempenhe o seu papel na sociedade para a glória de Deus.
Desempenhe o seu papel na igreja para a glória de Deus. Seja alguém que levanta de madrugada para orar para a glória de Deus e não para a sua própria. Não para que os outros saibam que você levanta de madrugada para orar. Jejue para a glória de Deus e não para que os outros saibam que você é alguém piedoso quando os outros estão olhando. Sirva a Deus para a glória de Deus. Busque a Deus para a glória de Deus. Paulo traz então essa situação e ele diz: sem vergonha, sem que eu me sinta um inútil, sem covardia, sem inutilidade de alguém que viveu apenas para si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero estar diante de um tribunal, diante de pessoas que estão me observando, que estão me analisando, que estão me ouvindo, que estão me vendo. Eu não quero estar diante delas covardemente ou como um inútil que pensa apenas em si mesmo. Em Cristo, sempre tenha coragem de pregar o Evangelho e de falar a verdade. Em Cristo, irmão, sempre tenha coragem de falar a verdade. Paulo conta aqui, ele diz assim, eu vou voltar no verso 19. Eu sei que a minha conduta me resultará em salvação, já expliquei isso. E ele conta com 2 grandes apoios, diga comigo, 2 grandes apoios. Quais são os apoios? Primeiro, a oração dos seus amigos. A oração tem poder. A oração levanta quem está caído. A oração demonstra que você ama aquela pessoa. Ninguém pode dizer que é amigo de alguém se nunca orou por aquela pessoa. Vou repetir. Ninguém pode dizer que é amigo de alguém se nunca orou por aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu decido parar toda a minha vida para orar por alguém, ainda que seja 1 minuto, eu faço isso porque amo essa pessoa. E pensa, irmão, qual é a oração mais fervorosa que você já fez na vida? Quais são as orações mais fervorosas que você faz? São aquelas que você dirige por pessoas a quem você tem afeto. Eu lembro de uma oração que eu fiz certa feita por alguém, e eu fiquei extremamente feliz porque tão logo orei, fiquei sabendo que tinha dado resultado. Meu Deus, vale a pena orar uns pelos outros. Você tem orado por alguém, irmão? Você ora? A Bíblia diz, Jesus disse, orem até pelos vossos inimigos, quanto mais pelos amigos. Paulo então está dizendo, eu estou apoiado nas vossas orações. E o segundo grande apoio, a presença do Espírito Santo, o socorro que vem do Espírito Santo de Deus. O nosso Consolador fiel junto conosco é o cumprimento da promessa de Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você que vive para a glória de Deus, que tem uma aliança profunda com Deus, você nunca está sozinho. O socorro do Espírito Santo vai te sustentar, se você chamar por Ele. Chame por Ele, clame por Ele, busque a Ele, deseje a Ele. Deus vai se manifestar. Para o servo de Cristo, falar a verdade com intrepidez, falar a verdade, falar do Evangelho com intrepidez, não é só um privilégio, é um dever. Olha para o teu vizinho e diga assim, falar do Evangelho, Gustavo, não é só um privilégio, é um dever. Você é servo de Cristo? Tem uma aliança com Deus? Fale do Evangelho com intrepidez. Fale a verdade de Deus com intrepidez. Verdade é aquilo que Deus diz. Fale a verdade com intrepidez. Puxa, mas a pessoa que eu vou falar é mórmon. Mas a pessoa que eu vou falar é espírita. Mas a pessoa que eu vou falar é do judaísmo ortodoxo. A pessoa que eu vou falar é do Hare Krishna. A pessoa que eu vou falar é do espiritismo. Ai meu Deus, a pessoa que eu vou falar é do catolicismo. Não importa, fale a verdade de Deus. Fale com intrepidez, cheio do Espírito Santo.
Tenha essa cena na tua mente. Uma nuvem de testemunhas está rodeando você. Uma nuvem de testemunhas está ao nosso redor. Primeiro, seja você uma pedra viva, seja você uma carta viva, seja você alguém que vive para a glória de Deus. Depois abra a boca. Ah, pastor, eu não sei, eu não conheço tanto de teologia. Não importa, fala o que você sabe, transmite o que você conhece e busca esmerar e conhecer mais. Viva para a glória de Deus. Você não vai ficar calado. Paulo está dizendo assim: se eu continuar pregando, Cristo será glorificado. Aleluia. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a Deus. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às cadeias, se eu continuar pregando, Cristo será glorificado. Se eu morrer, se eu vier a tombar, se eu perder a minha vida, não interessa. Cristo será glorificado, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo. Sabe quando nós vamos estar de fato vivendo para a glória de Deus? Eu ainda não cheguei lá, irmãos. Eu não cheguei lá ainda. Mas o dia que eu puder dizer e testificar, e principalmente ouvir daqueles que vivem comigo, o dia que eu ouvir daqueles que vivem comigo, verdadeiramente, você vive só para Cristo. Meu Deus. Verdadeiramente, teu viver é Cristo. Viva para a glória de Deus, irmão. Vai chegar o dia que alguém vai olhar para você e vai dizer: você vive para Cristo. É bom demais quando a gente ouve: meu Deus, você é um anjo do céu. Meu Deus, como você tem amor. Meu Deus, que coisa gloriosa, que unção. Mas, irmão, nada paga a gente chegar um dia e ouvir: você vive para Cristo. Viva para a glória de Deus. Não viva na inutilidade de viver para si mesmo. Seja frutífero, viva para a glória de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos Jesus como Senhor, nós temos uma escolha para fazer. A partir de agora que entregamos a vida a Cristo, firmamos uma aliança profunda com Ele, a gente tem uma escolha para fazer. Ou vivemos para a glória de Deus, ou para a vergonha de Deus. Ou vivemos para a glória de Cristo, ou vivemos para a vergonha de Cristo. Os líderes, eles são reconhecidos pelos seus discípulos. Melhor, um líder é julgado sempre pelos aqueles que o estão seguindo. Ou seja, eu e você somos as cartas vivas que o mundo julga. Não julga você, julga Cristo. Eu e você somos aqueles a quem o mundo olha e julga Cristo. Então não se envergonhe do Evangelho e não seja uma vergonha para Cristo. Esta é a lição. Imite a fé. Imite a fé dos seus líderes. Imitemos a fé daqueles que nos anunciaram a palavra. Imitemos a fé que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que Paulo ensinou. E ele está dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque estarei para sempre com o Senhor. E aí, meu irmão, você vai viver para a glória de Deus ou apenas para si mesmo? Aleluia. E aqui está o desafio, Moisés. Aqui está o desafio, meus irmãos. Vamos viver para a glória de Deus ou apenas para nós mesmos? Para a glória de Cristo ou para a vergonha de Cristo? De que maneira você vai viver? Tenha essa ardente expectativa como Paulo tinha, de em nada ser envergonhado e nem de envergonhar o teu Cristo.